Oi, gente! Vim falar com vocês aqui a respeito de hábito de leitura. Muitas pessoas julgam super importante a leitura, mas não têm o hábito. Então, eu resolvi dar 10 dicas que podem ajudar você a criar este hábito. Isso pode ser por falta de tempo, ou porque não encontraram nenhum livro interessante para ler, ou porque não pensaram sobre o assunto. Mas enfim, que a leitura é importante, isso é. E que a gente pode adquirir o hábito de ler? Com certeza. Então vamos lá, 10 dicas. A primeira delas é o seguinte, é o interesse. Procure saber em que fase você está. Qual o teu interesse pela leitura? Que tipo de livro que você gostaria de ler? Mas isso não significa que você não possa fazer uma leitura simultânea. Por quê e qual o exemplo? O porquê é o seguinte, porque depende da situação em que você está, um tipo de leitura é melhor do que a outra. Exemplo, quando eu viajo a trabalho, eu vou para uma reunião ou eu estou no meu intervalo do trabalho, o que eu faço? Eu procuro ler livros que falam sobre liderança, produtividade, economia, finanças ou um livro técnico. Por quê? Porque me enriquece o vocabulário, ativam a mente, eu consigo pensar melhor sobre a respeito dos assuntos que eu tenho que falar e com certeza isso traz uma bagagem muito rica de informação a respeito do meu profissional. Já quando eu saio de férias com a família, se eu vou viajar, se eu estou em casa, estou com a minha família, descansando, eu procuro o quê? Procuro livros de literatura, procuro livros de romance, livros de ficção, que me remetam a isso, à imaginação, a descanso, ao prazer de você estar lá relaxando e lendo. Essa é a dica 1. Então, procure um livro que te interesse. Pode ser leitura simultânea, você pode ter mais de um título para ler ao mesmo tempo, dependendo da situação em que você esteja, ok? Vamos lá para a segunda. Então, a segunda dica. A segunda dica é vá até uma livraria. Sinta o clima, leia os títulos, observe as capas, se familiarize com os livros. Pegue os livros, olhe o resumo, leia atentamente o que cada um tem a dizer sobre aquele livro. Observe as pessoas que estão comprando os livros. Faça isso uma vez por semana. Se você for até uma livraria ou uma biblioteca e não for adquirir ou emprestar um livro, vá lá e anote os títulos que você adoraria adquirir ou emprestar. Pode ser que hoje você não faça isso, mas uma hora você vai querer lê-los. Então você já tem uma relação de todos os títulos que você adoraria ter na sua estante. Faça isso pelo menos uma vez por semana. Sinta o clima e se familiarize com essa visita. É super importante para você adquirir o hábito da leitura. A terceira dica é escolha a formatação de um livro que te interessa. Tem vários tipos de formatação de livro. Tem contos, poemas em artigos, leitura curta, leitura longa. Mas se você não tem ainda o hábito da leitura, eu sugiro você experimentar uma leitura curta, porque daí você vai terminar mais rápido e vai ficar com aquela sensação de querer ler mais. Isso já é um estímulo para você buscar o próximo título. Quem sabe aí você não vai engatando uma leitura na outra e consegue realizar a nossa ideia, que é adquirir o hábito da leitura, ok? Então perceba qual formatação te interessa mais. A quarta dica vá até a internet e busque sites que tenham resenhas dos livros que você quer ler. Eu faço muito isso e normalmente acertam. Então, assim, são pessoas que já leram o livro e colocam lá um resumo e mais ou menos a opinião. Claro, tem pessoas e mais pessoas que gostam ou não do livro e vai dar a opinião, você tem que saber filtrar qual te interessa mais. Mas é bem interessante, por quê? Porque eu consigo classificar qual o meu interesse por aquele livro, que tipo mais ou menos de história que ele está contando e se eu vou gostar de ler aquilo. Dá certo, eu sempre faço, funciona, experimente você também. Quinta dica, escolha um horário para você poder ler. Dentro da sua rotina, você tem que identificar um tempo para sua leitura. Não precisa ser muito. Por quê? Porque você já tem que dividir a sua agenda com inúmeros compromissos. Então, pega lá um tempinho, pode ser antes ou depois do almoço ou da janta, indo para casa, caso você não tenha que dirigir, né, obviamente. Ou se não, quando você vai a um banco, tá num consultório, numa sala de espera, tenha sempre um livro à mão. Mas, enfim, tenha esse tempinho teu.
para você poder ler. Isso é super importante porque daí você sabe que aquele momento é seu e é para leitura. Então, tempo da leitura. A sexta dica. A sexta dica é, claro, se você puder e se você conseguir, crie um espaço para leitura na sua casa ou no seu trabalho, que seja confortável, que seja bem iluminado, que tenha ventilação. Se você quiser, pode ter música ou ser extremamente silencioso, mas que você goste de estar ali. Se você puder fazer isso, vai te ajudar muito a encontrar um lugar certo para ler. Né? E isso é prazeroso, isso é gostoso, em casa principalmente, né? Tenha um lugar confortável para você adquirir o seu hábito da leitura. Aqui em casa eu tenho e é bem legal. Sétima dica. A sétima dica é: tenha com você sempre um alfarrábio, uma caderneta ou um caderninho de anotações para você sempre anotar uma frase ou uma página ou uma dica interessante. Dica interessante sobre aquilo que você leu. Depois você vai ver que com o passar do tempo, você volta a ler o que você escreveu e aquilo te traz uma recordação boa, uma vontade de ler muito mais sobre o assunto. É bem gostoso, traz um significado bem importante para quem quer adquirir o hábito da leitura. Vale a pena, vai lá, caderninho de anotações. Então essa é a sétima dica. A oitava dica é sobre compartilhar informação de leitura. Compartilhe que você quer ter o hábito de ler, que você está lendo. Você pode se surpreender ao perceber que familiares ou que os amigos em sua volta também têm esse hábito e quem sabe vocês conseguem trocar bibliografias. É uma prática muito legal, muito gostosa e vale a pena, porque você não precisa adquirir o livro, você troca com seu amigo e assim vocês têm conversa e assuntos relevantes sobre a situação, sobre os livros de interesse. É bem legal, compartilhe informação, vale a pena, você pode se surpreender com o resultado. A nona dica, já estamos quase acabando, hein? A dica número 9 é o seguinte: se o dinheiro é o problema para você adquirir o hábito da leitura ou para você comprar livros, eu sugiro então que você vá até uma biblioteca pública. A biblioteca pública você só se cadastra, você pode retirar os livros e não vai ter custo nenhum para você poder ler os exemplares. Ou se não, na internet tem bibliotecas virtuais que também requerem só um cadastro e você consegue baixar os livros gratuitamente no seu computador. Pode ser em formato de PDF ou e-book, enfim. Dinheiro não é o problema, na verdade é só a questão de se cadastrar e baixar. Veja qual literatura te interessa e bom divertimento. Enfim, chegamos na 10ª dica. A 10ª dica é sobre motivação e incentivo. Mas, se você escutou todas essas 9 dicas até aqui, é porque motivado e com vontade de ler, você já está. E o que falta? Falta só incentivo. Incentivo depende de você. Então, meus amigos, o que me resta dizer é o seguinte: vai lá, pega seu livro, uma boa leitura e um universo cheio de curiosidades e de conhecimentos para vocês. Beijo! Espero que tenham gostado.